E aí, galerinha, mais uma aula nossa. Agora a gente vai estar iniciando trigonometria, começando por trigonometria no triângulo retângulo, mas antes eu preciso de alguns conceitos de semelhança. O que a gente pode saber de semelhança? A gente sabe muita coisa. A semelhança está no nosso dia a dia. Por exemplo, quando consideramos uma fotografia e a ampliamos sem perder a qualidade da figura principal, sem deformar a qualidade da figura principal, sem deformar a figura principal, estamos considerando figuras semelhantes, que têm medidas proporcionais e mesmo ângulo, tá? Por falar nisso, vou trazer aqui para vocês a definição de polígonos semelhantes, que é o que nos interessa na matemática. Dois polígonos são semelhantes quando têm os ângulos internos de mesma medida, ou seja, eles são congruentes, e os lados correspondentes são proporcionais. A gente vai ver com detalhes agora sobre essa ideia, tá? Principalmente em relação aos triângulos, que também são polígonos, ok? Lá no nosso quadro, na nossa aula. Se liga! E aí, meu povo querido, estamos em mais uma aula, agora a nossa aula de trigonometria, começando o bloco de trigonometria, tá? A gente acabou de ver uma noção de figuras semelhantes, quaisquer, a semelhança está no nosso dia a dia, tá? Mas o que nos interessa de semelhança? Vimos também o conceito de figuras geométricas, de polígonos semelhantes, e é isso que nos interessa, mais precisamente semelhança de triângulos. Então a gente hoje está numa aula introdutória para a trigonometria, com alguns conceitos que nos serão bem importantes no decorrer do estudo da trigonometria, beleza? Então, vou falar de semelhança agora, nessa aula, tá? Mas antes, a gente viu as palavrinhas proporcionais e congruentes. Mas particularmente proporcional, eu preciso saber o que são grandezas proporcionais. Lá do ensino básico, eu vi a palavra razão. E o que é que significa razão? Razão nada mais é do que uma divisão, um quociente. Uma razão poderia ser, por exemplo, 3 sobre 2. 3 está para 2. A leitura poderia ser essa. Um número A está para o número B. Tá? E o que será proporção? Proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões. Tá? Como assim, Celso? Eu digo que uma razão A estando para B é proporcional à razão C estando para D, e aí eu faço a igualdade entre as duas, se eu consigo, tá, estabelecer a seguinte relação: o produto entre A e D é igual ao produto entre C e B. Se isso acontecer, eu digo que essas frações, ou melhor, essas razões, são proporcionais. Por exemplo, 2 quartos é proporcional, por exemplo, a 4 oitavos. Bom, isso claramente obedece essa relação, 2 vezes 8 é igual a 4 vezes 4. Mas também nós observamos que essas frações, elas são proporcionais, ou seja, eu posso dizer que elas são iguais, porque ao simplificar uma, eu obtenho a outra. Lembra de simplificação de fração? Simplificando 4 sobre 8 por 2, vai dar 2 quartos. Tá? Outro exemplo, simplificar. Simplificar uma, eu obtenho a outra. Por exemplo, 1,5 estaria para 3, assim como 4,5 estaria para 9, tá? Se eu simplificar aqui por 3, eu vou obter 1,5 sobre 3. Também aqui, ó, tenho duas razões que formam uma proporção, tá? Bom, de posse desses conceitos, de posse dessa ideia, na verdade, lá do ensino básico,
Eu trago aqui dois polígonos que são semelhantes, tá? Particularmente dois quadriláteros, mais especificamente dois quadrados, tá? Os lados, pelo conceito que a gente acabou de ver, os lados, eu não tenho durex, gente, por isso que eu não estou colando aqui no quadro, estou aproximando para que vocês vejam melhor, tá bom? Olha só, os lados são proporcionais, mas o mais importante, os ângulos são, esse ângulo é congruente a esse, ou tanto faz, porque todos os ângulos aqui medem 90 graus, tá? Inclusive, se eu mudar a posição, continua semelhante. Mas isso acontece em qualquer par de figuras de polígonos, tá? De figuras planas polígonos, que possuam ângulos correspondentes congruentes e ângulos congruentes e lados correspondentes proporcionais, beleza? Por exemplo, eu tenho um par de triângulos aqui. Aqui fica melhor de você ver. Eu tenho dois triângulos que são semelhantes. Um maiorzinho, um menorzinho. Beleza? Então, esse ângulo... Aqui, eu consigo colocar um ângulo em cima do outro. Eu tenho o mesmo ângulo, assim como esse ângulo é congruente a esse. Congruente tem o mesmo valor, tá? Usamos muito essa palavra na geometria plana. E na geometria espacial também. Na geometria em si, tá? Esse ângulo é congruente ao de cá. Esse ângulo é congruente a esse, e esse ângulo é congruente a esse. Portanto, como os lados não são iguais, eu posso dizer que essa figura maior é semelhante a essa. Existe uma proporcionalidade entre os lados, tá? Por exemplo, aqui poderia medir 15, aqui poderia medir 8. Eu posso botar aqui e simular um valor. Vou colocar aqui essas figuras, vou desenhar essas figuras e simular a ideia de proporção para vocês, tá? Olha só. Se eu considerar, por exemplo, nesses triângulos, né, que eu acabei de pegar, colocar um menorzinho, eu vou, como aqui eu não tenho a figura, o colorido da figura, eu vou considerar aqui como um triângulo de vértices A, B e C, e aqui um triângulo de vértices MNO. De tal maneira que esse ângulo seja igual a esse, seja congruente com esse ângulo seja congruente com esse, e o de cá seja congruente com esse. Como acabamos de ver com a figura concreta aqui, mostrada para vocês. Então, se esses ângulos são congruentes, os lados são proporcionais. Digamos que eu poderia estabelecer que esse lado mede 10, esse lado mede 15 e esse lado mede 20. Aqui poderia medir 5, 7,5 e 10. Como se eu fizesse uma redução pela metade dessa figura para essa. Então, enxergando uma redução pela metade, olha só, os lados proporcionais, você consegue automaticamente identificá-los porque eles são lados que formam os mesmos ângulos. Como assim, Celso? Por exemplo, o lado AC, que formam esses ângulos aqui, os dois tracinhos e um tracinho só, é proporcional ao lado MO, que também formam os mesmos ângulos congruentes. Então eu posso dizer que o lado AC está para o lado MO, assim como também o lado AB está para o lado MN, assim como eu posso ter a proporção não apenas com duas frações, eu posso ter uma proporção com, voltando a esse exemplo aqui, multiplicando por 2, eu posso ter uma proporção com várias igualdades de fração. Inclusive, todas elas vão obedecer essa lei de proporção. Tá? O produto dos meios, eu não tinha falado, é igual ao produto dos extremos, que você aprende lá no ensino fundamental. Então, o lado AC é proporcional ao lado MO, assim como o lado AB é proporcional ao lado MN, assim como CB é proporcional, está para o lado ON. Então, voltar à leitura aqui, que eu atrapalhei um pouco. AC está para o lado MO, assim como AB está para o lado MN, assim como CB está para o lado ON. Então, aqui eu tenho uma proporção
né, uma igualdade entre razões. E essa igualdade, particularmente nesse exemplo aí, independente do resultado que eu tenha, né, pelo que eu coloquei aqui, independente dos valores que eu coloque, todas essas frações vão gerar o quê? Vão gerar o valor 2. Por quê? Quanto mede AC? 10. Quanto mede MO? 5. 10 sobre 5 é similar, é proporcional a 15 sobre 7,5, que é proporcional a dizer 20 sobre 10. Beleza? Isso aqui tudo dá 2. O resultado mais simples numa proporção, né, o menor resultado possível ao simplificar as frações, eu chamo de razão de proporção, de proporcionalidade. Então, eu estou dizendo que eu tendo esse triângulo maior, basta considerar a metade dos lados e eu obtenho o triângulo menor, desde que eu mantenha os ângulos congruentes. Ou, se eu tiver um menor, basta eu dobrar os lados e obtenho o maior. Então, a razão de proporcionalidade entre um e outro, entre o maior e o menor, é 2. Né? Do menor para o maior, eu multiplico. Do maior para o menor, eu divido por 2. Beleza? Enfim, então o que é que vai nos interessar? Simplesmente essa razão de proporcionalidade. É importante eu lembrar da razão de proporcionalidade entre as figuras. Beleza? Se liga aí, vou continuar. Então, pessoal, continuando aqui, ó, duas figuras, dois polígonos de 5 lados, tá? 3, 5 lados, dois pentágonos, tá? Que são semelhantes. Existem ângulos correspondentes congruentes, tá? Existem ângulos congruentes e lados proporcionais correspondentes. Quais são os correspondentes? Esse daqui, não preciso ter nem nomenclatura para os vértices, eu consigo perceber a partir dos ângulos quais são os lados que eu devo relacionar para verificar a proporção, tá? Desde que os lados sejam proporcionais, significa o quê? Que essas figuras são semelhantes, ok? Então, esse lado é proporcional a esse. Se eu fizer uma proporção do menor para o maior, eu vou ter que 3 está para 9, a medida desse lado 3 está para a medida 9, assim como a medida 1,5 está para a medida 4,5, assim como, começando desse, porque eu vou começando do menor, 2,5 está para 7,5, assim como 1 está para 3, assim como 2 está para 6. Se pensarmos nessas desigualdades de razões, né, de frações, ao simplificar todas, eu vou obter como resultado 1/3, que é o que eu posso reduzir ao máximo. Né? Eu posso reduzir ao máximo todas elas a 1/3. É a fração irredutível. Tá? Então, isso aqui é a razão de proporcionalidade. Proporcionalidade do menor para o maior. Tá? O menor tem 1/3, né, de medidas em relação ao menor. Se eu fizer do maior, perdão. Se eu fizer do maior para o menor, eu vou achar o quê? 3. Tá? O maior tem um triplo, né, de medidas em relação às medidas do menor. Bom, mas assim, o que vai interessar mais para a gente? Triângulos. Tá? A gente acabou de ver dois triângulos e eu posicionei em algum momento um dentro do outro. Então, se eu tiver um triângulo qualquer, por exemplo, ABC, e traçar uma reta MN paralela a um dos lados, aqui eu estou traçando a reta MN paralela ao lado CB. Tá? Lá no ensino fundamental, quando eu tinha duas retas paralelas cortadas por transversais, os ângulos correspondentes, ou seja, esse corresponde a esse e esse correspondente a esse, são congruentes, tá? Mas eu consegui perceber aqui, observando a figura, ok? Peguem, inclusive, em casa uma folha de papel, cortem em formato de triângulo, corte a folha em formato de triângulo e corte esse triângulo em qualquer altura, não precisa ser exatamente na metade, em qualquer altura, tal que esse corte seja paralelo a um dos lados, tá? E depois aproxime isso aqui, você vai ver que esse tamanho é igual a esse
esse tamanho igual ao de cá, tá? E esse ângulo é comum se eu for pensar em dois triângulos. Quais são os dois triângulos que eu tenho aí? O triângulo ABC, ABC. É comum eu escrever a proporcionalidade, né, com esse símbolo. Isso aqui significa o símbolo de semelhança entre triângulos, que representa a proporcionalidade entre os lados e a congruência entre os ângulos, tá? Eu estou dizendo que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo, e na hora que eu escrevo o outro triângulo que é semelhante, é interessante que eu já coloque os ângulos que correspondem à congruência de um e de outro. O outro triângulo que eu estou fazendo a semelhança do maior é o triângulo menor, dado por quem? A, M e N. Mas será que é essa ordem que eu tenho que pegar? A, M e N? Se eu quiser estabelecer a semelhança considerando a congruência dos ângulos? Não. A ordem que eu devo pegar é a seguinte. Comecei com o vértice A maior. O vértice A, o ângulo do vértice A corresponde a que ângulo no menor? Também é o A, que é o ângulo comum, tá? Fui para o vértice B no maior. Esse vértice B tem esse ângulo, que corresponde, em congruência, a que ângulo no menor? N. E o C, né, que é o último que eu peguei, o último vértice, corresponde a qual ângulo em congruência? Ao ângulo M no menor. Se eu monto isso daí, estou dizendo que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ANM, nessa ordem de semelhança. Como assim? Com isso, eu já posso pegar a proporção entre os lados sem me preocupar até de olhar a figura, tá? Como eu já peguei a ordem de congruência, eu já estabeleço que o lado AB do primeiro está para o lado AN no segundo. Assim como o lado BC no primeiro está para o lado NM no segundo. Assim como o lado AC no primeiro está para o lado AM no segundo. E quando eu considerar aqui essas simplificações, independente do valor, isso vai dar um determinado valor que eu posso chamar de alfa, tá? Isso aqui é a minha razão ou constante de proporcionalidade. Beleza? Então, se eu tiver um triângulo maior e cortá-lo com uma reta paralela a um dos lados, esse corte pode acontecer aqui, pode acontecer aqui, pode acontecer desse lado. Eu vou sempre obter dois triângulos que são semelhantes, beleza? Essa ideia eu vou precisar mais à frente, na próxima aula, quando eu estiver vendo as relações trigonométricas no triângulo retângulo, ou razões trigonométricas, beleza? Se liga. Vou ficar por aqui e aí espero vocês na próxima aula. Curte, compartilha e se inscreve no canal se não fez. Valeu, galera!